Essa pessoa aqui, ó, Eu? era a única companhia que tinha pra vir comigo nessa virada de ano. Pronto. Eu falei pra ele, eu tenho pena da mulher dele. Eu tô falando sério, tô sendo sincera aqui na cara dele. Que, nossa, ele é estressante, ele é devagar, ele é lento. Eu tô fazendo uma coisa, eu falo, faz isso, ele não presta atenção. Você já parou pra pensar até onde a carência pode te levar? Até onde um homem é capaz de se arrastar e se humilhar pra se colocar em risco, só pra tentar conseguir uma migalha de afeto e ser aceito por alguém que nem enxerga teu valor? Roberto não se perdeu apenas na montanha, ele ficou perdido em si mesmo quando decidiu caminhar junto com quem não valorizar. Roberto foi humilhado, abandonado e tratado como nada. E tudo isso aconteceu diante das câmeras, com registros claros de desprezo, zombaria e crueldade. E mesmo assim, ele continuou tentando agradar, continuou lado a lado com quem desprezava, acreditando que se ele fosse útil o suficiente, talvez pudesse virar o jogo. Mas a pergunta que fica é uma só: Roberto foi vítima da maldade dela ou da própria carência? Esse é o lado da história que precisa ser contado, e ao longo desse vídeo vamos analisar os bastidores, os sinais ignorados, as escolhas que colocaram um homem em risco, não apenas pela trilha, mas por caminhar lado a lado com alguém que não sentia absolutamente nada por ele. Vamos analisar o que está por trás de toda essa carência masculina, do esforço desmedido e da necessidade desesperada de validação, porque o que aconteceu com Roberto está acontecendo com milhares de outros homens, que se iludem confundindo afeto com uma migalha que uma mulher coloca no chão. Homens que são humilhados e, em vez de saírem de cena, encaram isso como se fosse um desafio para provar seu valor. Então, se você já se viu tentando agradar alguém que te trata com desprezo, ou se conhece alguém que vive em função da esperança de ser aceito porque nunca o valorizou, esse vídeo é para você. E antes de continuar, já deixa um like nesse vídeo, se inscreva no canal, porque aqui a gente não passa pano e mostra a verdade sem filtro. Vamos entender se o que destruiu Roberto foi a crueldade dela ou a carência dele. Roberto não se perdeu apenas no meio da floresta, ele se perdeu muito antes disso, quando ignorou os sinais, quando ignorou as red flags, quando deixou-se reduzir a um burro de carga, a um figurante da própria história. Desde o começo, tudo gritava: ela não te quer, e mesmo se quisesse, não seria uma boa opção. Mas ele continuou ali, acreditando que se fizesse mais, se suportasse mais, se provasse mais, talvez mudasse alguma coisa, ela mudaria de ideia. Quantos homens vivem ou já viveram essa tragédia silenciosa? Quantos homens estão presos em relacionamentos onde são tratados com humilhação, com frieza, com desprezo, mas ainda assim continuam ali, investindo tempo, energia e esperança em algo que já deu todos os sinais de que não vai dar certo? Roberto foi zombado, foi filmado sendo chamado de burro, inútil, estressante, e tudo isso postado com deboche na internet. Era o espetáculo da humilhação, era um roteiro onde ele era apenas o alívio cômico, o burro de carga, o objeto de humilhação pública, e ele aceitou. Ele aceitou porque, como muitos homens por aí, foi treinado para acreditar que o valor dele está na utilidade submissa. Se ele monta a barraca, carrega peso, não reclama e faz tudo, então ele é digno de alguma coisa. Só que o mundo não funciona assim. Quem se doa demais sem receber nada em troca, acaba sendo apenas usado e descartado. E foi isso que aconteceu. Quando apareceu um grupo mais forte, mais preparado, com mais energia, ele foi deixado para trás. E não só fisicamente, mas emocionalmente. Ela não hesitou, ela não olhou para trás, ela não sentiu culpa. E quando ele desapareceu, a resposta dela foi bem fria: se ele morreu é porque foi a vontade de Deus. Essa frase não é apenas cruel, ela revela o quanto ele era insignificante para ela. A vida dele não importava, o esforço dele não foi levado em conta, ele era descartável e foi descartado. E ainda assim, a dor real não pareceu afetá-la. O que afetou foi o julgamento público. Quando começaram a criticá-la, ela não refletiu, ela não pediu desculpa, ela apenas debochou. Disse que só aceitava críticas de quem fosse magro, como se o problema fosse o corpo dos outros, não a vida de alguém que simplesmente ela abandonou. O ego dela estava ferido, a reputação dela estava em risco, mas o homem que esteve lado a lado com ela durante uma trilha, carregando peso, suportando humilhações, esse era apenas uma estatística a mais. Essa história é mais comum do que parece. É a história de homens que, por carência, se agarram a qualquer migalha, que não sabem identificar os sinais, que se colocam em situações humilhantes na esperança de serem escolhidos,
escondidos e que só percebem que estavam sendo usados quando já é tarde demais. Mas quem lê o anti-otário que está aqui na descrição dificilmente cai numa furada dessa. O que vimos nesse caso não foi apenas uma sucessão de decisões erradas, foi a anatomia completa do desrespeito mascarado de aventura. E o mais triste é que tudo estava escancarado, mas ele não quis ver, ou melhor, não pôde ver, porque a carência distorce a percepção. Quando você está faminto por afeto, qualquer prato parece um banquete, mesmo que esteja cheio de veneno. Roberto aguentou gritos, piadas, desdém, foi chamado de burro, lerdo, inútil, foi rebaixado a um papel de ajudante, mesmo quando estava claramente em sofrimento. Ele não reagiu, não impôs limites, porque no fundo ainda acreditava que poderia virar o jogo, achava que dentro da barraca iria rolar alguma intimidade interessante, mas tudo que ganhou foi rejeição, e ele acreditava que se provasse ser útil, ser firme, ser forte, tolerante, ela poderia mudar de ideia. Essa é a ilusão que muitos homens vivem, a de que se forem bons o suficiente, um dia serão amados, mas não serão, porque amor não nasce da utilidade, respeito não se compra com sacrifício cego. E é aqui que vem a pergunta mais importante de todas: Roberto foi vítima da crueldade dela ou da própria carência? Porque por mais que ela tenha sido fria, debochada e cruel, os sinais estavam todos ali desde o começo. Mas a carência faz o homem tampar os olhos, faz o cara ignorar o desprezo escancarado e seguir tentando, como se ele fosse amado com base no esforço físico e emocional. Só que as coisas não funcionam assim, e dignidade, uma vez entregue, raramente é devolvida. Quantos homens estão hoje em trilhas emocionais semelhantes, suando, lutando, carregando, suportando tudo na esperança de provar que merece alguma migalha de afeto, e pior, de alguém que já deixou claro que não te enxerga como homem e não te respeita como pessoa? Cara, acho que todo mundo já passou por isso, eu mesmo já passei por isso. A pessoa demonstra todos os sinais de desprezo e você fica ali tentando, você fica iludido, achando que alguma coisa vai mudar, mas não vai. Você só enxerga melhor quando sai da situação, quando vê um caso desse do Roberto, que acaba servindo como espelho. E se você se vê nele, talvez ainda dê tempo de sair dessa floresta emocional, antes que você fique perdido também. O caso do Roberto não se resume apenas a uma mulher que abandonou um homem sozinho em uma trilha, mas sim o que a carência é capaz de fazer com você. É o risco que você corre quando prefere ser útil do que respeitado, quando aceita o desprezo só para não ficar sozinho, quando aceita humilhação achando que vai virar admiração. Mas não vai. Ele foi desrespeitado em cada passo, foi ignorado, usado, ridicularizado e mesmo assim continuou ali tentando provar que merecia algo. E tudo isso por quê? Porque lá no fundo, como muitos homens, ele acreditava que amor se conquista com esforço. E se ele aguentasse um pouco mais, talvez ela olhasse para ele com outros olhos dentro da barraca. Mas a verdade é brutal. Quem te enxerga como lixo nunca vai te tratar com valor. E quanto mais você tenta ser útil, mais o seu valor diminui para essa pessoa. Essa história é um alerta para todo homem que ainda insiste em ficar onde não é respeitado. A carência cega, enfraquece e te joga no fundo do poço. E só tem uma saída: se valorizar antes que seja tarde demais. Não espere se perder para descobrir que você merecia muito mais do que migalhas de atenção. Se você chegou até aqui, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa acordar. E não se esquece de obter o anti-otário aqui no link da descrição. Tamo junto, soldado!